Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena e média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui o Rodrigo Montezuma. E o Rodrigo Montezuma, ele vai falar para vocês sobre um problema que a maioria, eu tenho certeza, que a maioria dos empresários, por incrível que pareça, desconhecem. E às vezes isso daí pode ser a diferença entre uma empresa que se mantém sustentável e perene ao longo do tempo, com boas margens de lucro e com uma boa gestão. Olha só, o Rodrigo, ele saiu de uma carreira executiva em finanças, então a gente vai falar um pouquinho sobre finanças, finanças para não financeiros, controladoria, onde está o lucro, onde está o dinheiro, né? Como que eu faço para acessar o dinheiro? São perguntas que o empreendedor tem, tá? E ele empreendeu com controladoria digital, tá? E trouxe ele aqui. Rodrigo, antes de mais nada, queria agradecer, obrigado por ter aceitado o convite, tá? Prazerzaço. Queria te parabenizar pelo teu trabalho e eu queria que você se apresentasse para quem está te ouvindo aí. Conta um pouquinho como você chegou na controladoria digital. Hoje já são ali alguns milhares de clientes que você atendeu, ajudando a ter mais lucro, ter mais paz de espírito, ter mais sossego. Eu acho que no final do dia é isso que o empresário quer. Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente, Rodrigo. Legal, bacana. Primeiro, oportunidade rica aí, a gente já se encontrou outras vezes, muito bacana estar participando aqui do programa. Pois é, eu tive uma carreira sólida na área financeira, mas eu sempre fui uma pessoa que tive cabeça de dono, né? É difícil a gente falar, né, de profissional, você tem que ter cabeça de dono. A gente sabe que é um clichê falar isso, mas é difícil a gente exigir isso. Mas eu sempre tive muito dessa percepção. Então, apesar de eu ter trilhado uma carreira na área financeira, eu já dei minhas braçadas no comercial, no marketing, fui presidente de empresa, já cuidei de negócios, né? E eu, quase 30 anos aí nessa carreira aí, passei por todas as posições possíveis e imaginárias, aí até o topo da pirâmide, em grandes empresas, enfim, pequenas, médias e grandes empresas. Sempre tive a oportunidade de estar sempre ao lado do empresário. Acho que é muito legal a gente conversar com o empreendedor e estar no dia a dia. E há alguns 8 anos atrás, assim, eu resolvi largar toda essa vida corporativa teoricamente de segurança, de tranquilidade, para seguir um propósito, né? Para seguir um desejo de poder ajudar, principalmente o pequeno e médio empresário aqui do nosso país, né? Que é responsável, é o grande motor da economia, né? As pessoas têm em mente as grandes empresas, corporações que estão aí, como sendo os grandes empregadores, e na verdade não é, né? O grande motor da economia é você, que é pequeno e médio, né? Você que emprega até 50 pessoas, mais de 70% da mão de obra de todo o país, economicamente ativa, está na mão desses pequenos e médios empreendedores. E existe uma estatística muito triste, né? Do encerramento de empresas de forma precoce. Isso não é muito diferente em relação ao resto do mundo, assim. Também não é uma grande particularidade nossa, né? Mas aqui no Brasil, mais de 60% das empresas fecham em até 5 anos, né? E aí você imagina o caos social que é isso, né? Porque 70% da mão de obra está na mão de pessoas que fecham em 5 anos, né? Frequentemente. Você imagina a confusão de mudança de trabalho de todo mundo. Acho que isso gera até problema de mobilidade urbana, né? Deve estar impactando tudo, né? E eu resolvi largar toda essa vida corporativa para poder chegar nesse pequeno e médio empresário com soluções de controle, né? A gente fala de controladoria, é um termo técnico, mas controladoria é ter controle, né? Eu acho que a pessoa física que tem controle das suas entradas e saídas de caixa, normalmente são as pessoas físicas mais prósperas ao nosso redor. Isso vale para qualquer empresa, uma made individual, um simples nacional, não importa. Todo mundo que puder ter controle da situação, principalmente controle financeiro, tem muito mais chance de prosperar. Então, eu criei a Controladoria Digital, que é uma startup de tecnologia, né? A gente vende uma tecnologia de dados para automatizar todos os relatórios, né, plugados em alguns sistemas de gestão financeira, ERPs, né, que a gente chama, mas como porta de entrada para poder democratizar primeiro o acesso a essa tecnologia, que é uma tecnologia ainda muito restrita ao universo de médias e grandes empresas, porque é um investimento alto, né, de se fazer para algumas tecnologias, e eu consegui, através de parcerias com algumas empresas de softwares bacanas aí no Brasil, como Omie, enfim, Conta Azul, a gente conseguiu chegar aí em milhares de empresas, e no momento que você chega com esse tipo de tecnologia é onde as dores começam a aparecer, é onde o contato direto com o empresário começa a trazer toda essa jornada. Então, assim, para mim foi muito gratificante. Não é fácil, né, você abandonar uma vida executiva de segurança, com tranquilidade, tendo uma remuneração ali que já deixa a tua família tranquila, e de repente um dia você falar, cara, eu vou acordar ganhando 0.
Eu tive essa experiência com a minha família que foi muito interessante, né? Que eu acho que talvez boa parte dos casamentos eles interrompem, né? Crises familiares por problemas financeiros, né? E eu tive um gesto muito interessante, simbólico para mim. Meus filhos eram ainda pequenos, né? Hoje já estão todos mais velhos, de maior de idade. Mas eu tive um gesto de trazer todo mundo para uma mesa numa sala de jantar, a esposa, os filhos, abrir uma planilha e falar, ó, papai ganha tanto. Até ontem, até hoje, papai ganha tanto. E, ó, tudo isso aqui é o que a gente gasta, tudo planilhado. Quem era quem no gasto. Falou, ó, papai, a partir de hoje vai ganhar isso aqui. Eu fui lá e botei 0. Foi muito engraçado, né? O choque de ver a cara dos meus filhos, assim, do tipo, né? Minha esposa já sabia que eu já estava conversando com ela, mas os meus filhos, assim, foi um choque. Mas foi muito legal, porque eu comecei a ensinar educação financeira para eles. Eles mesmos, na hora, começaram, papai, isso aqui, vamos cortar, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, para fazer caber a conta, né? Não tem como fazer caber a conta para ganhar 0, né? Mas foi uma decisão muito corajosa que eu tomei na minha vida, de largar esse conforto e ir para um mundo de incerteza, mas para buscar algo que me motivava demais, assim, me motiva muito até hoje. E a minha motivação ela vai crescendo cada vez mais, porque cada contato que eu tenho com o empresário, eu vejo que eu estou no caminho certo, né? E você poder ter oportunidade, aqui você tem muito disso, né? Ter oportunidade de conversar com centenas, milhares de empresários diferentes, com situações diferentes, regiões diferentes, negócios diferentes, tamanhos diferentes. E é muito gostoso isso, né? Da gente poder ter essa troca de experiências, né? E usar tudo aquilo que a gente teve na nossa bagagem de executivo, né? A nossa bagagem profissional e saber que, por mais sofisticado que às vezes as coisas possam parecer ser, no mundo dessas pequenas e médias empresas, tudo é muito simples. E às vezes aquilo que a gente acha que é uma idiotice para a gente, né? Do tipo, não, isso aqui é uma coisa muito boba, muito básica. Às vezes no tato, né, com essas pessoas, você percebe que aquele básico brilha os olhos das pessoas, né? Foi isso que me motivou a falar, pô, é isso que eu quero. Eu quero realmente agora montar uma operação, uma estrutura onde eu consiga chegar em todos os empresários do Brasil, pequenos e médios empresários, e levar tecnologia, processos, conceitos de controle, de gestão financeira. Eu acredito que com esse trabalho a gente vai conseguir reduzir essa taxa de mortalidade. Eu fiz um pitch quando a gente estava ainda, era uma startup, né, num desses grandes programas de aceleração, deram risada da minha cara, quando eu falei que meu grande missão, objetivo era reduzir em 10 pontos percentuais essa taxa de mortalidade. Riram da minha cara, né, do tipo, você está utópico de tudo. Mas eu percebi ao longo dessa jornada que é sim possível a gente conseguir, obviamente se conectando e se aliando a vários outros players que juntos, com certeza, a gente vai conseguir chegar lá. Legal. Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta sempre vem na minha caixinha de pergunta. Quando eu sei que é hora de desistir? Quando eu sei que é hora de desistir? Pois é. Você já se perguntou isso? Eu acho que isso não é uma questão de perguntar. Eu acho que isso ronda a cabeça de todo mundo o tempo todo, né? Existe aquela, né? A gente sempre ouviu de criança, tem o espíritozinho bom de um lado, o espíritozinho ruim do outro, né? Quando você larga uma situação confortável e vai para uma situação desconfortável, diariamente esse lado ruim fica apitando no teu ouvido. Volta, para, o que é isso? Você está louco, vai dar tudo errado, volta para o mercado e etc. Então, assim, eu acho que não existe essa pergunta de desistir. Eu acho que eu aprendi nessa vida empreendedora, ainda estou no início, né? Uma jornada de 7, 8 anos aí que eu estou seguindo essa trilha aí, acho que é muito pequeno ainda, mas uma coisa que eu aprendi é que só fracassa quem desiste. Se você realmente tem um propósito legal, se você realmente tem competência, qualificação para seguir adiante nesse propósito, se você tiver a resiliência e ir para frente, ele vai dar certo, acredite. Ele vai dar certo. Não tem por que dar errado, tá? Então, acho que desistir é algo que não passa na minha cabeça. A gente pode pivotar. A gente pode, né, pivotar aqui, que é mudança de rota. Às vezes a gente pode, no caminho que a gente está indo, pode não ser o caminho mais adequado e a gente faz alguns ajustes, né, para adequar esse caminho. Mas acho que andar para trás... E nesses 8 anos aqui, quantas vezes você acha que você já mudou de rota? Eu acredito que várias vezes. Porque a gente tem que ter a humildade de entender que, no fundo, a gente tem clientes, né? Vamos pensar assim, né? Todos vocês têm clientes, todo mundo tem clientes. Na pessoa física a gente tem clientes, né? Dentro de casa a gente tem clientes, ou seja, é uma relação sempre dessa maneira, né?
E a gente tem que ter a humildade de que, por mais que a gente ache que é certo determinada coisa e que deve ser feita desta maneira, a gente tem que ter a cabeça muito aberta para ouvir várias pessoas e, às vezes, entender que aquilo que a gente está fielmente acreditando que é dessa maneira, não é. E a gente tem que ter essa humildade de correção e mudança de rota. Então, eu já tive várias vezes, seja na ferramenta, seja no BI, seja na abordagem do dia a dia. Eu aceito, sim. Seja na abordagem do dia a dia, enfim, de soluções que a gente faz. A gente sempre vai se moldando de acordo com o que o mercado realmente necessita, né? Esses nossos clientes esperam, né? Então, já devo ter mudado várias vezes. E agora estou num momento de mudança bem significativa mesmo, né? De reflexão do que é o melhor caminho, né? Do equity, né? É a escala do SaaS, é trazer algo que tem camada de serviço, é se aliar com outras coisas. Aí você começa a ter uma mistura que, você, dependendo de quem você vai falar, não, você está louco, isso aí não é escalável, tem que escalar por aqui, né? Mas eu tenho um propósito muito interessante que é assim, eu acho que dinheiro, ele nunca deve ser objetivo. Quando a gente é jovem, a gente sempre almeja, né? Querer ganhar dinheiro, fazer as coisas. Mas eu demorei, acho que um tempo na minha vida para entender que dinheiro não é objetivo. Dinheiro é consequência de algo que a gente faz. O dinheiro é meio, né? Exato, né? É a consequência, né? Assim, então, para mim, assim, é muito gratificante poder... Assim, eu não quero cobrar uma mensalidade, escalar um SaaS e olhar e ver clientes não acessando. Me incomoda. Sabe, eu não quero só olhar a minha curva do que está entrando, o meu MRR que está entrando novo, etc. E às vezes o cara que não está acessando nem cancela, nem lembra que tem. Me incomoda isso. Me incomoda. Tem gente que eu converso que não está nem aí, está ganhando mensalidade. Me incomoda. Eu vou atrás do cliente, falo, mas por que você não está usando? O que aconteceu? É a configuração? Não me serve para isso, mas para que serve? Às vezes eu mesmo falo, então cancela, para que você vai ficar pagando algo que não faz sentido, né? Então, eu tenho um pouco disso, assim. Não sei se é o espírito do empreendedor SaaS verdadeiro que eu tenho, mas eu tenho essa muita preocupação de ver os meus clientes usando e felizes e tem uma fãs da ferramenta. solução que entrega e que as pessoas usem. Lógico. E não ser uma máquina de fazer venda e, de repente, olhar as pessoas... Porque, de Ninguém repente, está no usando. Cartão de crédito, está embutido numa nota de um RP e a pessoa não está nem vendo. Entendi. Olha só, você falou algumas coisas interessantes aqui. Eu tenho um assunto um pouquinho mais técnico, mas eu tenho um assunto que é uma curiosidade minha sobre aquilo que você falou. Você pensa em equity o tempo todo? Qual que é a tua visão do equity? E aí, antes de mais nada, vamos explicar para quem está ouvindo o que é o equity. Legal. O equity é o seu patrimônio, né? Vamos pensar assim, né? Quando a gente vê as pessoas falarem, o Elon Musk tem uma fortuna de $1 trilhão. Na verdade, ele não tem $1 trilhão no banco, né? Ele tem ações, equities, de diversas companhias, que essa quantidade de ações multiplicada pelo valor de cada ação traz o patrimônio dele, o equity dele. Então, quando a gente fala de equity, a gente está falando de patrimônio e voltado à sociedade de empresa, vamos pensar assim. Isso não é dinheiro no bolso, não é liquidez imediata. É o quanto vale a empresa. Exatamente. Mas quando a gente está falando em equity, necessariamente muitas pessoas acreditam que eu estou falando em alguma hora vender a minha empresa ou vender parte da minha empresa, não é isso? As pessoas associam isso à caixa, à liquidez, porque imaginam que isso é um dinheiro que em algum momento ele vai realizar, né? Só que o equity ele pode oscilar muito para cima e para baixo, né? Então, o equity eu acho que é uma coisa extremamente importante. Eu acho que hoje eu vejo as principais lideranças de mercado e as referências falando muito sobre isso, e é verdade, acho que é importante, né? E eu acho que assim, o equity poderoso não é que está gerando riqueza individual para o dono. Ele está gerando uma riqueza enorme para o conjunto de pessoas, direta e indiretamente, que estão plugados naquele equity. Acho que esse talvez seja o maior valor da gente poder valorizar um equity, né? Mas ele não é dinheiro no bolso, né? Então, assim, eu valorizo muito isso, a gente busca isso. Então, por isso que a gente estava aquela conversa, eu quero escalar, não quero. Se eu quiser escalar, é óbvio que eu estou olhando para o equity, né? Porque quanto maior a escalabilidade de um negócio, o equity ele se valoriza de uma maneira exponencial. Mas, ao mesmo tempo, eu vim da área financeira, vim como executivo financeiro. Normalmente, o executivo financeiro tem uma dificuldade muito grande de virar empreendedor. Eu tive uma crise muito grande na minha mentalidade. Fala mais. Eu tenho uma visão sobre isso, desculpa eu te interromper, que eu falo assim, o executivo, ele pega o carro e dirige. O empreendedor, ele constrói o carro e dirige o carro que ele está construindo. São coisas completamente diferentes. Dirigir um carro é uma coisa, construir o carro e dirigir o carro é outra.
Às vezes você vai dirigir o carro tá redondinho. Às vezes você constrói o carro, sei lá, ele tá desbalanceado, o motor tá falhando, as rodas estão tortas, e você tem que dirigir ele mesmo assim, né? E muitas vezes tem que dirigir ele em alta velocidade. Essa é a minha visão, essa é a minha metáfora. Como foi para você sair de executivo e virar empreendedor? É muito difícil, né? Porque assim, o empreendedor nato, ele não planeja, ele simplesmente faz, né? Hoje eu falo isso para os meus clientes, né, nos meus programas de mentoria, que o que separa as pessoas de sucesso das pessoas que não têm sucesso é ação, execução. O empreendedor nato, ele simplesmente, por um desejo, vai lá e faz. Por isso que ele quebra toda hora, mas é um cara tão resiliente com esse espírito empreendedor que ele levanta e faz de novo. E a hora que der certo, ele acelera, né? E ele não está preocupado com riscos. Quando a gente é executivo, a gente tem um lado de riscos muito fortes. A gente tem um lado de planejamento muito forte. É da essência do executivo de uma empresa planejar, prever, pensar em cenários, né? Ou seja, tá preocupado com N variáveis, né, para que a empresa realmente dê certo. O empreendedor não pensa assim. O empreendedor ele simplesmente faz. Simplesmente ele vai lá e executa. O financeiro é um executivo ainda pior ainda nesse quesito, né? Porque ele é o cara, eu sempre brinco, né? Eu falo com tranquilidade porque eu fui financeiro a vida inteira. Mas assim, eu sempre falo que se o empreendedor seguir o financeiro 100%, a empresa quebra. Não pode, né? Porque o financeiro sempre vai dar aquele contraponto. Olha, peraí, calma, mas se acontecer isso, tem esse risco. Olha, toma cuidado com o caixa, a gente não pode ficar, né? Não pode ficar exposto nisso, etc, etc. Então, é muito difícil para um executivo de finanças abraçar esse motor do empreendedorismo na sua essência. Para mim, foi uma crise muito grande. A gente, no mundo executivo, a gente já tem crises na carreira, né? De quando você é analista, executor, e de repente você vira gestor. Aí, primeira crise, né? Pô, não posso botar a mão. Você quer botar a mão, porque você sabe fazer. Não, não posso botar a mão, eu preciso gerir, eu preciso ensinar as pessoas. Eu preciso fazer com que as pessoas façam aquilo, e não eu fazer, né? Aí quando você vira... Mas aí você ainda dá porrada, briga, né? Com os outros gerentes. Aí você vira diretor, já é outra crise existencial. Você já não pode sair dando porrada, que nem o gerente pode. Você já tem que ser mais polido, mais, né, ter uma coisa mais de uma diplomacia maior, transitando entre as áreas para poder fazer com que as engrenagens funcionem. E aí, quando você vira dono, é outra coisa, muda tudo, né? Então, para mim, eu diria que até hoje eu ainda tenho bagagem, coisas de financeiro que, por exemplo, a minha empresa, nunca fiquei um único centavo negativo. Eu nunca atrasei um único pagamento. Será que se eu fosse mais doidão e tivesse feito coisas malucas, eu não estaria maior? Possivelmente, né? Possivelmente. Se eu tivesse aquele espírito empreendedor nato, talvez eu tivesse até melhor. Mas eu sou um cara assim, pô, entrou dinheiro, o caixa está aumentando, projetão, vamos botar lá, melhora o time comercial, traz isso, vamos botar tráfego, vamos fazer as coisas, mas eu estou olhando meu fluxo de caixa. Porque eu sou da minha essência, isso eu estou olhando lá, 6 meses, 9 meses, opa, meu fluxo de caixa começou a descer, 6 meses está durando, opa, 5, 4, opa, a coisa não está virando, vou lá, desmobilizo, já vou lá e já começo a mexer as peças de novo para o caixa voltar a equilibrar. E eu tenho certeza que o empreendedor nato não pensa isso, nem olha para isso, né? Ele simplesmente vai lá e faz. Então, é um desafio muito grande. Hoje eu mesclo as duas coisas comigo e, assim, eu acho que a cada dia que passa eu vou tendo mais coragem e deixando um pouco aquele lado só financeiro de riscos e olhando oportunidades que eu aprendi uma coisa interessante, né, nesse discurso. A gente começa a entender o ciclo da nossa empresa, né? Antes, quando eu comecei a Controladoria Digital, o meu caixa durava, sei lá, 3 meses. E aí, quando descia para 2, me dava desespero. Mas eu percebia que toda semana que eu olhava, ele barrigava aquele período de novo, né? Ou seja, ele empurrava com a barriga aqueles 3 meses. Então, ia passando o tempo e empurrando, e empurrando. Aí você começa a entender, né? Eu sou muito visual, você começa a entender que aquela foto daquele fluxo de caixa é o normal. É o ciclo da minha empresa. É o ciclo da minha empresa. Então, eu não tenho que estar desesperado. Mas aí chegou momentos que aquele caixa chegou até 15 dias. Aí dá aquele desespero, né? Então, aí você começa a entender o comportamento da tua empresa, né? Ainda que você fale, nossa, eu não tenho dinheiro para daqui 4 meses. Não tem problema. Nos próximos 3 meses, a gente vai fazer vendas e que vão empurrar aquele cenário para mais 3 meses para frente. Aí você começa a perceber melhor quando você vê esse cenário indo mais adiante. Virou 6, virou 1 ano. Então, o executivo, ele lida mais com planejamento de longo prazo, né, até do ponto de vista de caixa, e o empreendedor, ele lida mais com... O empreendedor, nem todos, né? A gente sabe que nem todos, mas ele lida já com um planejamento mais curto prazo.
né? Você, como tem uma veia de finanças, me fala aí, você hoje atende donos de pequenas e médias empresas. Ó, eu, quando eu vou fazer uma palestra, eu sempre pergunto quem entendeu um DRE. Quando eu comecei a fazer isso em 2015, as pessoas não sabiam nem o que era o DRE. Na maioria das palestras que eu fazia, as pessoas não sabiam o que era um DRE, que é demonstrativo de resultado de exercício. Hoje, quando eu pergunto, a maioria levanta a mão. E aí, eu falo assim, e quem tem um DFC? É uma minoria que levanta a mão. O cara parou no DRE, não sabe o que é um DFC, né? E se eu for perguntar quem faz caixa, quem faz competência, piorou. Aí que os caras não vão saber mesmo. É isso que eu ia falar. Como que é? Me conta isso daí, para você que trabalha. E qual que é o mínimo que o empresário tem que ter? Quando o empresário chega até você, o que ele tem e o que você faz para poder fazer esses ajustes? Eu acredito que a maioria dos profissionais, dos donos de empresa que levantam a mão na sua pergunta do DRE, é uma percepção minha, tá? Mas eu acredito que todos levantam a mão, que eles têm uma DRE, mas a maioria usa uma DRE caixa. Que não existe. Né? Assim, tecnicamente falando, DRE não existe na visão caixa. DRE e a maioria fala, e eu falo isso com tranquilidade, porque a maioria dos clientes que entram no Controladoria Digital, eles querem a DRE caixa. E aí, quando eu introduzi o termo DFC, porque o DFC é a ferramenta mais fácil. Então vamos lá, vamos explicar o que é um DRE e o que é um DFC. Isso. O DRE, que é o demonstrativo de resultado, ele mostra se uma empresa está dando lucro ou prejuízo num determinado tempo. Ponto. O dar lucro ou prejuízo não tem a ver com geração de caixa no mesmo momento. Tá? A DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, ela mostra a movimentação de todas as entradas e saídas de uma empresa, que aí vai gerar, né, vai mostrar a geração de caixa daquele período. A DFC ela é um pouco diferente de um fluxo de caixa tradicional. Né? O que é um fluxo de caixa tradicional que as empresas fazem? Pega lá o saldo inicial do banco, todas as entradas que tem, todas as saídas, qual é a geração de caixa desse período, qual é o saldo final. É isso. A DFC, a DFC é um relatório que vem da demonstração financeira da contabilidade. E a DFC tem uma particularidade interessante, que ela separa essa geração de caixa em 3 blocos, que a gente chama de 3 atividades. Ela separa a geração de caixa operacional, a geração de caixa dos investimentos e a geração de caixa dos financiamentos. E normalmente o empresário ele se perde nessa última linha. Porque nos financiamentos, nesse terceiro bloco, é onde entra a movimentação dos sócios, a retirada de lucro, as despesas pessoais, porque é normal qualquer empresário misturar a vida pessoal com a empresa, e a gente já vai falar nisso, porque tem aquela discussão, é certo ou errado, e eu tenho uma opinião formada sobre isso. Né? Então, ele mostra no detalhe. A empresa, para ter saúde, ela precisa ter uma geração de caixa operacional positiva. Então, dentro de uma estrutura DFC, a geração de caixa tem que ser positiva. A DRE, por outro lado, ele é um relatório que, às vezes, a gente considera ele até mais importante do que a DFC. Por quê? A DRE ela vai virar DFC em algum momento. O contrário não é verdadeiro. DFC não vira DRE. DFC é consequência da DRE. Só que é muito difícil explicar para um dono de empresa o conceito de montar uma DRE por conta daquele maldito termo competência, né? Data de competência, fato gerador, o que é isso? É mais fácil explicar pela visão caixa. E eu considero que esses 2 relatórios eles são obrigatórios de andarem em conjunto, porque podem acontecer, existem alguns segmentos que você tem uma DRE positiva, ou seja, eu gero lucro, mas eu olho para a minha geração de caixa na minha DFC e eu não estou gerando caixa, eu estou queimando caixa. É comum, exemplo, empresas de varejo, do qual eu trabalhei muitos anos. É muito comum isso. Por quê? Porque imagina o varejista, ele tem que ter dinheiro para comprar todo o estoque dele. Imagina o cara que agora importa, né? Que tudo vem da China. O cara tem que pagar lá na China adiantado 100% para depois vir de navio. Leva 45 dias, chega aqui, 15 dias para nacionalizar, vai para o depósito dele, aí do depósito vai para as lojas. Aí quando vai para a gôndola, leva 60 dias para vender aquele produto lá no giro de estoque do cara. Aí quando ele vende em 10 vezes, né? Que todo mundo vende 10 vezes no cartão. Aí imagina o ciclo financeiro desse cidadão. Então ele precisa ter muito capital, muito caixa para bancar essa operação. Então é comum para o varejista, ele se olhar a DRE está dando lucro e a DFC está queimando caixa. Por isso que a importância dos 2, porque se eu estou queimando caixa, mas eu estou dando lucro, eu só preciso ter coragem.
E só preciso entender qual é o tamanho do meu capital de giro, E o quanto custo, eu o preciso custo de do dinheiro capital também, né? para poder bancar isso, porque eu sei que em algum momento isso aqui vai reverter e o meu caixa vai virar. Mas eu tenho que ter sangue frio e tenho que trabalhar em cima de números para entender esse cenário. Agora, quando eu olho uma DRE com problema, aí esquece. Esse problema, em algum momento, ele vai bater lá, e se eu não corrigir esse cara agora, ele não vai ter correção depois. E aí a única correção é aportar dinheiro, seja do sócio, seja tomando dinheiro no mercado. Hoje, na taxa de juros que a gente está no nosso país, 15% tomar dinheiro no Selic, tomar mercado dinheiro para no capital mercado de a giro é uma 3% loucura. ao concorda? mês, né? É uma loucura, né? 3% ao mês, eu diria que não é nem para pequena e média empresa, que eu acho que o cenário deles seja, às vezes, até pior, dependendo do tipo de relacionamento que eles têm com bancos, né? Então, assim, são dois relatórios que eles precisam estar existindo. Existe até o contrário. Eu já vi empresas que estão dando prejuízo e gerando caixa. Por quê? Porque são empresas que recebem tudo praticamente adiantado dos seus clientes, à vista, e pagam os seus fornecedores. E esse que é onde reside o problema. Porque se o cara não olha esses dois cenários, estou ganhando caixa, acelera. Pronto, as empresas quebram. A maioria das empresas, elas quebram, não vou falar a maioria, mas muitas empresas quebram porque acelerou, sem olhar se a DRE, se a tua margem, se a tua precificação, se a tua estrutura de margem era adequada. E aí a empresa acelera e ela quebra. Porque aí falta dinheiro. O sócio não tem dinheiro, não consegue do mercado e a empresa fecha por isso, né? Ô, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto de falar o seguinte, né? Então, quando eu estou falando do programa EAG ou do que a gente faz, né? Como a gente ajuda o empresário a acabar com o caos, eu gosto muito da abordagem que a gente não começa construindo uma casa pela janela. Gosto muito pela janela, não, pelo telhado. Gosto muito dessa abordagem. Não se começa construindo uma casa pelo telhado. Quando a gente vai construir uma casa, a primeira coisa que a gente faz, a gente chama um arquiteto, e aí vira para o arquiteto e fala, olha, eu quero uma casa, tantos quartos, né? Quero banheiro, não quero banheiro, quero piscina, não quero piscina, churrasqueira, sem churrasqueira, com sauna, sem sauna, enfim. Você vai lá, fala como você quer aquela casa, e aí o arquiteto desenha. Você olha para aquela casa e fala, não é bem isso, ajusta aquilo, até que chega uma hora e você fala, é essa casa que eu quero construir. Depois disso, você aprova o projeto, vai lá e faz um negócio chamado cálculo estrutural. Fez o cálculo estrutural, você vai fazer a fundação da casa. Né? Fez uma fundação bem feita, pode levantar parede, bater laje, mete o telhado e, não vai dar problema na casa. A casa pode acontecer o que for, pode ter um tremor na terra, as paredes não trincam, a casa do lado pode ser derrubada e bater estaca na casa do lado, a tua casa não trinca, pode passar um caminhão com 80 toneladas na frente da tua casa não trinca. Né? Por quê? Porque a base sólida foi bem construída. Agora, se você não construiu essa base sólida, né, qualquer coisinha vai fazer trincar. E aí, a referência que eu faço é assim, poxa, se derrubarem a casa do lado da tua e começar a bater estaca e a tua parede trincou, é porque na fundação da tua casa você errou alguma coisa. E o que eu falo? Passa um caminhão com 80 toneladas na frente da tua casa, se trincou a parede da tua casa, é que a fundação não foi bem feita. E por que eu falo isso? Porque assim, o mercado, quando a gente está falando em empresa, a gente vai ter sempre esse concorrente que vai estar do teu lado cobrando mais barato e pode ser que ele trinque tua empresa. Ou a gente vai ter uma pandemia, uma crise, alguma coisa assim, que é uma tormenta que vai passar, e eu vou falar, eu com 52 anos, empreendendo desde os 22, trabalhando desde os 13, eu já vi várias tormentas passando ao longo dessa jornada, né? E aí a gente vê, né, as paredes trincando, muitas vezes das empresas que não foram bem preparadas, que não têm uma fundação sólida. E quando eu falo da fundação sólida, uma das fundações, eu falo que são as finanças, né? Um dos pilares. Dentro da nossa metodologia são 6 pilares, que é cultura, liderança, gestão, finanças, tração e domínio pessoal. Finanças é um pilar, tá? Agora, uma coisa interessante que eu percebo é que eu acho que a última coisa que eu, Marcelo Germano, fui arrumar na minha empresa, depois de arrumar... Primeiro arrumei gestão, depois arrumei time, depois arrumei cultura. A última coisa que eu fui arrumar foi o financeiro, tá? Você, nos clientes que você atende, quando eles chegam até você, muitas vezes são clientes que já estão ganhando dinheiro. Quando você entra nessa empresa, o que você encontra no financeiro dessas empresas? Você encontra organização ou caos? A descrição que você fez, concorda que é do executivo? Assim, eu vou construir minha casa, eu preciso do arquiteto, eu preciso ver o que eu quero de cômodo, eu quero não sei o quê. Ou seja, você criou todo um planejamento. Isso já é a visão do executivo, do planejador, né? O dono, na sua essência, voltando ali na nossa analogia, é o cara que ia construir qualquer coisa lá, só para abrir alguma coisa para vender, para fazer qualquer coisa, né? Então, assim, as finanças, primeiro você cresce, depois se organiza. Então, assim, arrumar as finanças depois, eu acho que não é nenhum problema, eu acho que é o correto, né?
Eu acho que primeiro você tem que validar o teu modelo de negócio. E o validar o teu modelo de negócio não parte das finanças, parte da aceitabilidade do teu produto ou serviço dentro do mercado que você espera levar aquilo, né? Então, aí você não está olhando para finanças ali. É algo viável? Aí sim começa a entrar a parte financeira, porque aí eu preciso entender se o que eu vou fazer vai me gerar margem suficiente para me sustentar, né? Que é o famoso price, né? Ou seja, definição de preço de venda, vamos pensar assim, né? E aí depois você vai começar a organizar a tua vida financeira. Aí depois você vai começar a entender os teus ciclos, né? Porque a empresa vive de ciclos, né? E o ciclo financeiro é um dos principais dele. Você começa a entender esse movimento. Que nem eu dei aquele exemplo do meu gráfico, né? Ah, estava ali, mas eu via que ele ia assim, ele ia empurrando sempre, ele ia empurrando sempre. Aí você começa a entender esses ciclos. Então, eu acho que a maioria dos empresários que entram, porque eu recebo clientes de todos os estágios que você possa imaginar. É normal que nos estágios mais iniciais as finanças estejam um caos. E quando eu falo caos, não é que o cara está queimando dinheiro, não. Caos é assim, não tem controle. Não tem consideração bancária. Ele não sabe nada. Ele não sabe. Ele sabe não quanto olha ele os vende. relatórios. Ele sabe quanto ele vende. Empresário, quando você pergunta para o empresário quanto você faturou ontem, plum, sai na lata. Agora você pergunta quanto foi tua margem ontem? Interrogação. Ninguém sabe. Vou falar ninguém, mas 90 e tantos % mais não tem essa resposta. Não tem a menor noção disso, né? Então, quando eu falo de caos, não é falta de dinheiro, é falta de controle. Então, isso, nesse universo de pequenas e médias empresas, a grande maioria chega num processo de caos. A grande maioria esmagadora. As pessoas que já têm uma situação mais organizada, ainda assim não é organizada o suficiente aderente à necessidade de visão gerencial que um dono tem. Que essa é uma pergunta que eu sempre faço logo no início, quando eu vou conversar com o empresário. Entender primeiro o que faz a empresa dele e, principalmente, qual é a tua necessidade de visão? O que você precisa enxergar no teu negócio que ou você não tem ou para ter te traz um esforço muito grande. E, normalmente, a falta dessas informações ou a dificuldade de ter essas informações, ela vem de processos muito básicos da organização de uma área financeira, que é a estruturação de um plano de contas de categoria bem organizado, de lançamentos, uma estrutura de dimensões, de visões, de centro de custos, de departamentos, enfim, de qualquer termo que possa ser dado, para você, se você organiza o dado que entra dentro da tua companhia, ele vai extrair relatórios direcionados. Então, e às vezes uma empresa pode ser empresas similares, mas o dono de uma tem uma visão diferente do dono da outra. E a gente precisa adequar essa visão. E a gente precisa respeitar essa visão do empresário. Porque o empresário, você sabe que de tudo que ele decide, a maior parte no achismo, ainda ele tem um grau de assertividade muito elevado, né? Acho que eu vi outro dia o Roberto Justo falando que 70% das decisões dele que eram tomadas no achismo davam certo. Agora, imagina um profissional desse, você passando detalhes de informações para ele, no nível de detalhe que ele precisa, o quanto de assertividade não vai ser maior. 100% não vai ser nunca, né? Porque a gente está sempre olhando o risco. Mas, pô, se você aumentar de 70 para 80, 90, o que vai acontecer com a empresa? Certamente a empresa vai melhorar. Então, assim, acho que a grande maioria dos pequenos e médios empresários, voltando para a tua pergunta, vivem num caos financeiro. Uns mais graves, onde realmente você nota que está faltando dinheiro, que a pessoa já tem muito empréstimo bancário, está antecipando recebíveis, ele já vê que a pessoa já está numa situação financeira que, opa, precisa dar uma parada, uma organizada e talvez tem que dar passos para trás para poder fortalecer e andar para frente. Mas eu vejo que a maior parte do caos financeiro não é isso. A maior parte do caos financeiro é falta de controle absoluto do que está acontecendo na empresa dele. Ainda que esteja com caixa bom, ainda que às vezes se você conseguir informação vai ver que o cara pode ter margem, mas ele está navegando, está pilotando um avião com tudo desligado. Porque é bom piloto, está vendo as coisas, sabe o caminho, mas qualquer tempestade pode fazer aquele avião derrubar. Entendi. E quando a gente olha isso, se a gente fosse pensar, quais são, financeiramente falando, os principais indicadores que o empresário precisa olhar? Eu acho que assim, eu dou uma trilha para os empresários, que eu falo assim, a primeira coisa que a gente tem controle é do caixa. Primeira coisa, tá? Mas qual o indicador que ele vai olhar? Ele vai olhar o fluxo de caixa, ele vai olhar é a geração a margem, de caixa. o lucro. Primeira geração de caixa, tá? E por que eu gosto muito do modelo da DFC, apesar de que, né, você fala, o que é DFC? Ninguém sabe, né? E eu falo que isso é normal. Você tem a DFC por absorção, né? E você tem o OIF, né? Eu nem entro nesses conceitos. Você nem entra nesse detalhe. Para mim, DFC assim, é o fluxo de caixa separado naquelas atividades, olhando o caixa mesmo, a portinha do caixa.
Não me preocupo Você com só nenhum usa termo o técnico por só trás. usa o Só quero saber o operacional, que tá entrando fluxo de e caixa saindo. operacional. E por que é importante trazer a DFC? E olha que engraçado, né? Eu trabalho, tenho parcerias com grandes ERPs aí de mercado, consolidados. Nenhum deles gera DFC. Eles geram fluxo de caixa, que é diferente da DFC. Você separar a DFC naquelas atividades é mágico. E aí eu falo, primeira coisa que o empresário tem que ter domínio. Sabe a que eu dou sua uma geração aula de disso? caixa operacional. Eu dou uma aula disso, né? Porque uma coisa projeção de fluxo de caixa, você pega o teu mês, você coloca dia a dia, você coloca, eu tenho tanto para entrar esse dia daquela venda que eu fiz, tenho tanto para entrar aquele dia daquela venda que eu fiz, eu tenho essa conta para pagar, eu tenho isso, né? Isso é uma demonstração do fluxo de caixa, mas ele é ocorrido, é que dia que entra, que dia que sai dinheiro. Isso não é um demonstrativo de fluxo de caixa, né? Ele é um demonstrativo do movimento do caixa, né? O demonstrativo do fluxo de caixa é aquele que a gente olha, fluxo de caixa que entrou ou saiu pela operação, fluxo de caixa que entrou ou saiu pelos investimentos, fluxo de caixa que entrou ou saiu pelo financiamento. E eu tenho um exercício que a gente faz lá dentro do nosso programa, que você olha para os 3 relatórios, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício, e você olha para o demonstrativo de fluxo de caixa, parece que a empresa é perfeita. E ninguém consegue enxergar onde está o problema. E, na verdade, a empresa tem um problema. Ninguém consegue enxergar esse problema, né? Inclusive, eu fiz uma vez... A gente, quando estava contratando financeiro, eu peguei esse exercício e fiz no meu processo de contratação para um analista financeiro, para o gerente financeiro. Cara, eu acho que teve mais de 100 gerentes financeiros que eu entrevistei e que eu dei o teste. Acho que um só acertou. De mais de 100. Um só acertou. As pessoas não conseguiam enxergar onde estava o problema da empresa. É muito louco nosso isso, país, né? isso é muito ruim. Para a oportunidade do nosso braço educacional é muito bom, né? Porque tem muita coisa ainda para ensinar. E é fundamental, né? Porque as pessoas... Por que eu não gosto do fluxo de caixa no modelo tradicional? Porque as pessoas olham a última linha. E, às vezes, a última linha ela não está sendo alimentada pela atividade fim da empresa, que é a operação. Ela está sendo alimentada pelas outras. E aí vai dar problema. Então, eu falo que, assim, a primeira coisa que o empresário tem que ter em mente é a sua geração de caixa. E aí, indo na linha do caixa, ele tem que ter uma previsibilidade de caixa. E é muito difícil para o empresário conseguir construir uma previsibilidade de caixa inicial. Quando a gente fala de prestação de serviço, quem tem contratos recorrentes, é bem tranquilo, porque você sabe que vai faturar, vai receber aquilo no mês, é fácil você projetar aquilo. Tudo que você paga todo mês, independente de ser fixo ou variável, que é uma discussão bem doida aqui, não sei nem se cabe no fórum aqui, mas tudo que eu pago todo mês, se eu lançar lá, deixar tudo bonitinho, o aluguel, o salário, os fornecedores, tudo que eu sei, está tudo lá. E eu ter minimamente, eu falo que uma previsão de fluxo de caixa deveria ser de pelo menos 90 dias, tá? Esse é o ideal. Mas que seja o mínimo do mínimo 30 dias. Porque antes de 30 dias, para você ter que ir atrás de dinheiro, você vai fazer um mau negócio, né? Eu sempre faço aquela brincadeira de que toda vez que o banco bate na tua porta te oferecendo dinheiro, nunca fale não. Nunca fale não. Porque quando o banco está te oferecendo dinheiro, com certeza vai ser a melhor condição de tomar dinheiro. E existe aquele mito do empresário que acha que o dinheiro do banco custa caro. E é que eles não sabem que o dinheiro deles é muito mais caro que o do banco, né? Mas é outra conversa. Eu falo, o cara está lá oferecendo, pega. Então, assim, entenda a sua geração de caixa operacional, entenda o teu fluxo de caixa pelo menos de 30 até 90 dias, tenha essa previsibilidade, saiba lançar. Para quem é serviço é fácil, para quem é produto é difícil. Para quem vende produto, como é que eu vou prever as minhas vendas? Tem que prever de alguma forma. Como que a gente faz previsão de venda? Olha o histórico, olha o comportamento, senta com o seu time comercial, entenda o que está na meta, entenda o que está no pipeline, entenda o que está no funil e tenta projetar. Porque tem mercados que é difícil, às vezes, até olhar para o histórico. Tem mercados e indústrias que são muito pontuais, que fazem projetos assim, muitos pontuais específicos, não é recorrente, que é difícil até você pensar no histórico e fazer, mas de alguma forma, olha, então assim, os 2 principais relatórios têm a ver com caixa, que é olhar a tua geração de caixa e olhar a tua previsibilidade de caixa. E aí o outro relatório, que é o mais difícil, mas eu falo que é a base da minha mentoria, eu pego muito isso, é você conseguir começar a construir uma DRE, o demonstrativo de resultado, né? Que aí entra aquele conceito do fato gerador, do conceito de competência, que é difícil explicar para o dono de empresa, mas eu dou sempre 2 exemplos que facilitam muito o entendimento dele, do que é fato gerador. Normalmente é imposto e folha. São 2 exemplos clássicos que a gente começa a mostrar bem o que é fato gerador. Poxa, o imposto que eu pago sobre a venda, lá, o ISS da nota fiscal de serviço que eu emiti agora, esse mês de setembro, a gente vai recolher no mês de outubro. Então, o efeito caixa dele é em outubro.
Mas o efeito competência, o fato gerador é o faturamento. Então, ele vai estar lá na coluninha do mês, lá em setembro. Né? E folha, a mesma coisa, que normalmente as empresas pagam a folha no 5º dia útil. Só que ela está pagando o funcionário do serviço que ele realizou no mês anterior. Né? Então, esse é o conceito que eu dou para separar o que é caixa de competência. Mas, mesmo assim, é muito difícil colocar isso. Mas começar a montar uma DRE, ainda que não perfeita, né, de tentar trazer esse conceito de lucro-prejuízo, porque se eu estou vendo se eu estou dando lucro-prejuízo, se eu estou dando lucro, e eu estou vendo que o meu caixa está gerando caixa na operação, e eu consigo ter uma previsibilidade, cara, se você tiver esse cenário, foca no teu core business, acelera tudo que você puder, e não perca essas 3 visões. Vai lá na bagunça que você quiser, acelera, faz todas essas doideiras que todo mundo faz, mas se você conseguiu construir esses 3, continue olhando. Porque em algum momento, se algum desses 3 começar a dar problema, aí é o momento de você... É o momento de você dar uma parada técnica só para olhar, corrigir e continuar acelerando, para evitar o problema de falta de dinheiro. Porque as empresas, elas quebram por 1000 motivos, mas todos eles, a consequência é a mesma. Quando acaba o dinheiro. Acabou o dinheiro, a brincadeira acaba, e eu não sei quem já teve a infelicidade, eu já tive isso na minha vida, de participar de empresas que tiveram isso daí. É muito rápido. Quando acaba o dinheiro, se o dono não tem dinheiro para botar e o mercado não tem dinheiro para emprestar, é muito rápido. Assim, a coisa de 2, 3 meses a empresa para. Não paga salário, né? Salário é a última fase, né, de caos, né, financeiro, é não pagar salário, né? Que é um absurdo, né? Então, assim, é muito rápido. Então, eu acho que essas são as 3 visões que eu acho que o empresário deveria ter desde o início, tá olhando para essas 3 coisas aí. Geração de caixa, resultado e projeção de caixa. 3 coisas que não pode sair do norte dele. Depois você tem N outras coisas combinadas. Você falou de balanço. Poxa, não sei se você conhece a estatística, mas hoje eu tenho como parceiros muitas empresas de software de contabilidade, né? A grande maioria delas. E eu ouço deles de que no Brasil, o Brasil tem 22 milhões de empresas, mais ou menos, né? Falando de pequenas e médias, a gente está falando no universo de 8 milhões, tá? Nem 10% dos CNPJs do Brasil tem fechamento contábil. As empresas que têm fechamento contábil no Brasil são as empresas que estão no lucro real, que são obrigadas a ter, porque senão ela não consegue apurar imposto, legal? E aquelas que têm mais maturidade, que têm cobrança dos sócios, enfim, da estrutura em relação à sua contabilidade. Mas nem 10% tem. E você faz um exercício que você falou, poxa, eu pego o balanço, pega a DRE, pega a DFC, o combinado disso daí traz coisas maravilhosas para o empresário, que ele não faz ideia de indicadores incríveis que ele poderia ter na combinação dessa. Agora, pensa que desse tripé, ninguém tem. Ou seja, as pessoas sobrou ali a DRE gerencial mal feita e uma DFC que normalmente é mais fácil deixar ela precisa, para tentar se virar. Então, é um desafio muito grande. Hoje uma das missões que eu tenho é através de palestras, de conteúdo, explicar a importância de todo mundo cobrar da sua contabilidade as demonstrações financeiras, ter o balanço, ter a DRE, ter a DFC, ter essa visão que é importante. A combinação delas vai trazer coisas importantes para a tomada de decisão. Rodrigo, antes de eu fazer essa pergunta aqui, deixa eu só falar uma coisa para o comandante que está assistindo a gente. Você que está assistindo a gente, você quer mudar a tua empresa, acabar com o caos na tua empresa, organizar seu time, organizar suas finanças, né? Eu vou deixar um link aqui abaixo, que é o link do programa EAG. Na imersão do EAG, a gente passa 3 dias e nesses 3 dias a gente fala sobre cultura, liderança e gestão. E a gente ajuda você a acabar com o caos na sua empresa. É lógico que depois você pode evoluir e a gente vai ter, enfim, várias outras soluções para te oferecer ao longo do caminho. Mas faz o seguinte, clica aqui no link que está aqui, ou no YouTube, ou no Spotify. O meu time vai entrar em contato com você, vai fazer uma análise aí da tua empresa numa sessão estratégica e a gente vai ajudar você a acabar com o caos na sua empresa. Rodrigo, é assim, ó, eu gosto de falar, eu vejo muito na internet as pessoas falando das estratégias das empresas mais avançadas do mundo, né? E eu tendo sido empresário, que eu comecei num balcão de um escritório despachante com 13 anos de idade, que era o escritório do meu pai. Abri minha primeira empresa, eu tinha 22 anos, minha segunda empresa com 24 anos. E tendo passado por uma jornada, eu percebo que a maioria das empresas não tem o básico bem feito. E muitas empresas que não têm o básico bem feito, o arroz com feijão bem feito, como, por exemplo, não tem um balanço patrimonial, não tem um DRE, não tem um DFC, eles querem aprender estratégias ultra sofisticadas, né? Eu sempre falo assim, ó, não tem nada mais sofisticado do que você fazer o básico bem feito. Porque se você faz o básico bem feito, qualquer coisa mais sofisticada que você pluga vai funcionar. Se você faz o básico mal feito, tudo que você plugar
vai acelerar o caos na tua empresa. E aí, quando eu penso nisso, eu vou para o básico, que é tecnologia, pessoas e processos. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas a ordem pode ser qualquer uma delas. Então, para a gente ter uma gestão da qualidade, a gestão da qualidade, ela prega que eu tenho que ter processos estruturados, isso não importa, é processos para o financeiro, processo para o comercial, processo para o marketing, processo de contratação, para toda a empresa e tudo que a empresa faz, eu tenho que ter um processo estruturado. Eu preciso ter as pessoas certas no lugar certo, né? Não adianta eu ter bons processos com as pessoas erradas executando os processos. Então, processos, pessoas e, por fim, eu tenho que ter a tecnologia. E aí, dentro do que você faz na controladoria, a gente vai entrar em alguns assuntos onde a tecnologia vai facilitar a vida das pessoas. Eu entendo que o empresário ele vai ter gargalo. Às vezes o gargalo é o processo mal feito, processo mal desenhado, processo cheio de gargalo, processo cheio de refação. Às vezes são as pessoas não treinadas, mas às vezes é tecnologia. Às vezes eu tenho bons processos, tenho boas pessoas, mas eu não tenho a tecnologia me dando norte, eu não tenho a tecnologia me mostrando dados. E aí, quando eu entro aqui na tecnologia, principalmente falando do financeiro, a gente entende que tem a gente chama em inglês, né, de dashboard, eu chamo de radar, né? Eu chamo de radar. Painel de gestão à vista. Painel de gestão à vista, de radar, né? Onde a gente vai olhar, né? Existem ferramentas aí como o Power BI, o BI é de Business Intelligence ou Inteligência de Negócios, né? A gente vai ter ali, né, um painel com números, com indicadores que vai te dar a inteligência do teu negócio. Como você aplica isso na empresa? Qual que é o mínimo que uma empresa tem para começar a usar a tecnologia para que o dono tome decisões mais assertivas, ao invés de ficar indo ali, né, na intuição, ou se você falou aqui, ó, 10% das empresas... Não foi isso. Você falou um negócio aqui. As decisões lá, do Justo falou das decisões no achismo. Para não tomar decisões no achismo, o que o empresário precisa fazer? E é legal esse ponto, porque assim, tudo está conectado, né? Não dá para a gente falar de processo sozinho, de pessoa sozinho, de tecnologia, tudo está conectado. É um tripé. Aliás, eu sempre falo, né, que muitas tecnologias são colocadas dentro das empresas e não dão certo, e é mais cômodo falar que a tecnologia não funciona. E eu aqui não estou defendendo a tecnologia pelo fato de eu ser um empresário de tecnologia. Mas toda tecnologia precede de uma revisão dos teus processos. Você precisa primeiro olhar para os teus processos e entender se aquela tecnologia que vai ser embarcada está aderente. Porque se não tiver, eu preciso fazer alguns ajustes no meu processo, aí a tecnologia funciona. Porque quando ela não funciona, pode acreditar. Ou realmente ela foi muito mal contratada, mas a grande maioria é porque não ajustou o processo, e aí é mais cômodo falar que a tecnologia ela não funciona, né? A tecnologia, eu falo que a tecnologia ela é meio, né? Ela nunca é fim. Tecnologia, para mim, ela não tem utilidade nenhuma se eu não tiver um objetivo específico na utilização dela, né? A tecnologia serve para resolver alguma dor, alguma coisa, né? Só pela tecnologia eu não vejo valor. Então, puxando pelo lado do BI aí, dos dashboards, enfim, desses termos doidos aí de inteligência de negócio, que são ferramentas, o que é o BI, né? Uma ferramenta que faz a automação, ela conecta bancos de dados, softwares de gestão e transforma todos aqueles relatórios, você empresário sofre, né, para gerar relatório, todo mundo, né? Tem maior dificuldade de ter os relatórios. Fazer o fechamento do mês demora 2 horas, até 5 dias. Até de venda, do que vender ontem, tudo gera problema de ter a informação. O BI, ele gera uma automação conectando direto para transformar aquilo de forma instantânea, em tempo real, com periodicidade bem mais curta, de trazer aquela informação pronta para você. Só que está cheio de profissionais de BI, de empresas que vendem BI, que acham que o BI é o Harry Potter. É a varinha mágica, que vai lá num sistema e plugou e vai trazer dashboard, painel de gestão à vista, todos os indicadores lindos e maravilhosos. E isso não é verdade, né? O segredo de você ter um bom painel de gestão à vista, o radar aí que você chama aí no EAG, é a gente ter processos de lançamento de input de dados dentro do sistema. Então, olha o processo como é importante. Para que, na extração desses dados dentro do sistema, eles venham já estruturados ao ponto de poder gerar um relatório e os indicadores que você precisa. Então, o segredo do sucesso está ali no processo anterior. E processo é uma coisa muito engraçada. Eu vivo... A empresa é nova ainda, né? A controladoria digital. E eu vivo esse dilema o tempo todo. E eu me espelho muito na Amazon, né? Você falou das grandes empresas. Para mim, a empresa que mais referência eu tenho no mundo, para mim, acaba sendo a Amazon, né? Porque eu vejo muito as empresas, porque assim, como é que a gente desenha um processo? Quais são os indicadores que eu preciso ter, respondendo a tua pergunta? Você precisa ter os seus processos. Dentro dos teus processos, você precisa entender quais são as atividades críticas de cada etapa do processo.
Aonde é mais crítico, ou seja, aonde me traz mais risco, se aquilo der errado e ele comprometer o funcionamento do processo, eu preciso colocar uma medição ali. Eu preciso ir lá e medir aquele ponto lá. É aí que a gente cria os indicadores dentro de uma empresa. Então, dentro desse processo que eu desenhei, seja na área financeira, na área comercial, produtiva, de compras, enfim, de todas as áreas de negócio da empresa, eu vou entender quais são os pontos críticos do meu processo e lá eu preciso criar uma medição. A partir do momento que eu crio uma medição, eu crio um KPI. Né? Eu estou medindo algo, eu sei que aquilo é importante, aí eu vou criar uma meta para aquilo. Né? Aquilo não pode ocorrer menos do que isso, tem que ser disso para melhor. Aí a gente começa a criar os indicadores de todas as áreas baseado nisso. Mas qual é a maior falha que eu vejo das empresas ao longo dessa jornada? As pessoas desenham processos olhando para dentro, olhando como facilitar a relação de cliente-fornecedor dentro de uma empresa. E esquecem da pessoa mais importante para estar lá opinando do processo, que é de fora, que é o teu cliente. Eu aprendi isso com um grande empresário que eu tive muito orgulho de trabalhar, que ele falava para mim, Rodrigo, tem aquela discussão se o cliente está certo ou está errado. Isso é balela. Não importa se o cliente está certo ou está errado. Ele estando certo ou estando errado, ele tendo razão ou não tendo razão, ele é a razão de eu estar aqui. Eu vou atender ele estando certo ou estando errado. Eu vou fazer o melhor para ele estando certo ou estando errado. Eu vou dar a resposta mais rápida para ele estando certo ou estando errado. Então, eu gosto da Amazon, porque a Amazon, quem lê o livro lá da cultura de cliente da Amazon, toda reunião da Amazon tem uma cadeira vazia, que representa o cliente. Então, tudo que eles estão discutindo, em algum momento eles param e olham para a cadeira e falam, o que o cliente estaria falando disso agora? Porque a gente está aqui por causa dos nossos clientes, concorda? Se a gente criar processos que, poxa, bacana, resolveu o meu problema aqui com a contabilidade, com o financeiro, com o comercial, com o marketing, etc. Mas isso fez gerar um problema para o meu cliente? Isso fez o meu cliente ter uma resposta mais demorada? Porque a gente tem que ser rápido na resposta do cliente, concorda? Então, a gente, quando desenha processo, eu vejo que a grande falha das organizações é não trazer o aspecto do cliente para dentro do processo. Né? Aí sim, montou o processo, aí os KPIs definir é muito fácil, porque aí você vai entender o que é mais relevante. E a empresa ela vai mudando, ela tem etapas, né? Tem um momento da aceleração, cara, eu vou focar no comercial, tudo bem, deixa o financeiro de lado. Só não perca aquele tripé lá de DRE, DFC e previsão de caixa. Vai para cima, vai acelerar. Olha, foca mais naqueles indicadores. Eu preciso olhar o financeiro todo dia? Não. Eu preciso olhar uma DRE todo dia? Óbvio que não. DRE não se olha todo dia, não tem necessidade de olhar todo dia. DFC, eu preciso olhar todo dia? Depende. Né? Uma previsão de fluxo de caixa? Depende. Se a minha empresa tem uma dor de caixa todo dia, eu preciso olhar todo dia. Se ela não tem, eu não preciso olhar todo dia. Agora, vendas, eu preciso olhar todo dia. Aliás, venda eu preciso olhar a cada minuto. Eu vim de varejo, né? A gente tem que olhar de hora em hora no mínimo, né? Que nem a telecena, né? Tem que estar de olho. Então, tem coisas que você tem que ter indicadores com muito mais frequência na palma das tuas mãos. Outras é dependendo do teu estágio que você está de causa ou não financeiro, que você vai precisar ter mais, né? Mas tudo vem de processo. E as pessoas que conectam tudo isso, realmente, hoje a gente tem uma dor muito grande no nosso país, né? Que é a formação, a qualificação de mão de obra. E, às vezes, não é só também treinar, tem questão do perfil. É difícil, acho que vocês são mestres aqui, acho que vocês ensinam bastante isso. Mas eu vejo uma dor, vejo eu como empresário sofrendo muito disso. Eu, como executivo, às vezes eu tinha até melhor assertividade de contratação, porque tinha aqueles processos que, apesar de demandarem mais tempo, eu aprendi isso na minha vida, né? Olha, para contratar demora, para demitir tem que ser imediato, né? Para contratar você tem que ter muito critério para não contratar errado, porque contratar errado é um prejuízo muito grande. Até para a pessoa que contratar você trouxe, custa né? caro, né? Às vezes até para a pessoa que você traz, uma pessoa tira de um outro emprego para cá e não dá certo, é até triste com a outra pessoa também. Mas para a empresa é um prejuízo muito grande. E isso realmente é um gargalo que a gente tem. Então, esse lado educacional que vocês fazem, essa questão de formação, ele é muito importante, né? Porque eu posso ter tecnologia, eu posso ter processo, mas se eu não tiver as pessoas certas ali, vai dar um gargalo. Ah, o IA vai substituir. Em boa parte vai. Eu tenho certeza que em boa parte vai. Mas sempre a gente vai ter as pessoas fazendo parte de tudo isso aí. Então, acho que está tudo conectado. A tecnologia, eu sou fã de tecnologia, acho que a tecnologia ela gera produtividade, isso é importante, né? Olhando o lado financeiro, a tecnologia é um grande aliado, porque a tecnologia por si só reduz custo e gerando mais produtividade aumenta, vamos chamar assim, a margem por colaborador, né? Que é um indicador que as empresas têm, né? Pegar o faturamento ou a margem e dividir pelo número de pessoas, né? Esse é um indicador super importante. Normalmente, a tecnologia faz esses dois indicadores melhorarem, né? De você faturar mais por colaborador ou gerar mais margem por colaborador. Porque a tecnologia ela vem para reduzir gastos ou vem para acelerar crescimento, né? Ela vem atuando sempre ou para os dois. Ou para os dois, né? Vem para aumento da produtividade. Então,
é necessário, tem que ter. Uma empresa que não tem inovação, que não acompanha, ela pode continuar sobrevivendo um determinado tempo, mas ela vai morrer, ela não vai conseguir se manter competitiva, independente do segmento, da região. Pode ser que seja mais tarde numa região do que outra, mas ela vai morrer. E aí você fala, né? Você falou de competição, competitividade, né? Eu tenho aquele livro O Oceano Azul da minha cabeceira, né? E eu falo que, assim, competitividade vai ter sempre. Eu acho que o segredo do empreendedor é buscar oceanos azuis dentro do seu mercado. Derivar o seu produto, pivotar, mudar e atender coisas que não tem ninguém. É a hora que você entrar, vai entrar outros. Eu falo porque a Controladoria Digital ela foi pioneira nesse segmento. A gente entrou, eu passei 2 anos me questionando. Será que o que a gente montou é bom mesmo? Eu não tenho concorrente. Aí, de repente, vem uma enxurrada deles. E é bom, né? Porque concorrente é muito bom. Tira a gente da zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, começa a destruir margem, né? Começa a gerar um mercado mais acirrado. Que você falou do exemplo da casa. O outro vai lá vender mais barato. Como é que a gente se posiciona? Na verdade, o posicionamento, para mim, está em procurar oceanos azuis. Procurar soluções de valor agregado, de percepção de valor, que a gente vai adequando. E importante a gente, se for primeiro, então, melhor ainda, né? Está sempre na vanguarda e tem problema que os outros venham atrás, né? Rodrigo, hoje, as empresas ainda adotam o orçamento base zero, o OBZ? Que você, quando entra num cliente, você adota um OBZ, um orçamento base zero? Ou isso é coisa de grandes empresas, ou isso é coisa do século passado, isso daí já caiu em desuso? Me explica um pouquinho, o que você acha disso? Excelente Explica o que é o orçamento base zero, porque tem muitas pessoas que não sabem exatamente o que isso significa. Vamos falar de orçamento, né? E aí a gente entra no OBZ. Orçamento, a maioria das empresas não tem. O que é orçamento? Tá? É a gente planejar, fazer as projeções do que você vai vender, do que você vai gastar, do que você vai investir, de toda a movimentação da tua empresa num determinado período. Normalmente as empresas fazem orçamento anual. Assim, na hora do planejamento estratégico. As que fazem planejamento estratégico. A maioria das empresas não fazem isso. E aí essa é a primeira reflexão que eu sempre faço nas minhas mentorias, que eu ouço muito, né? Ah, não, a empresa, o meu cliente é pequeno, não tem orçamento. Aí eu gosto de derrubar esse mito, né? Orçamento serve para pessoa física, ponto. Acabou, né? Uma pessoa física que tem orçamento, ou seja, uma pessoa física que controla as suas entradas e as suas saídas e tem a previsibilidade, ou seja, vendo as três visões lá que eu falei lá as duas, né, do caixa, né? Controla a entrada, a saída e tem a previsibilidade, normalmente são as pessoas mais prósperas ao nosso redor. Pode ter certeza. Aqueles caras chatos que antes pegavam comprovante de tudo, né? Não, me dá, porque depois lançava na planilha, no Money antigamente. Hoje está cheio de aplicativo legal aí que você pode controlar. Então, se isso serve para uma pessoa física para gerar prosperidade, serve para qualquer empresa, independente do tamanho. E eu falo que o orçamento, ele é o primeiro grande marco de transformação da gestão de qualquer empresa. E não só da gestão financeira, da gestão de qualquer empresa. E por que eu faço essa reflexão? Toda empresa, na sua grande maioria, possui meta de vendas. Aqui vocês devem ter bem agressivas, certo? Meta de venda engaja quem? O comercial. O comercial, legal? O comercial tá lá, toca sino, grita, vai, faz aquela algazarra e sai para comer fora e ainda ganha dinheiro. O resto da empresa, normalmente, eu falo porque eu fui financeiro, tá, gente? A gente fica com cara de bobo, às vezes até meio bravo, porque a gente sabe que sem a participação do restante da companhia, as vendas não acontecem. Porque vender não é só vender, tem a entrega, né? Tem o ciclo da venda, né? E as pessoas da empresa fazem parte, e as pessoas não participam. Muitas vezes as pessoas jogam contra, porque não participam. Então, o orçamento, eu falo que é o primeiro grande marco que toda empresa deveria experimentar. E eu falo isso para os empresários, porque o orçamento é a maior ferramenta de transformação e engajamento das pessoas. Porque o orçamento faz a gente trazer todas as pessoas para dentro das suas metas. Não é só meta. Quando você pega Você pode repetir o que você falou? O orçamento é? O orçamento é a ferramenta de maior transformação de gestão e engajamento das pessoas dentro de uma organização. Porque o orçamento traz todos os colaboradores para dentro da meta. Traz todos os colaboradores visíveis num exercício de olhar realizado versus planejado. Todo mundo participa. Todo mundo se enxerga. Quando você pega uma DRE, né? Quando você olha uma estrutura de DRE, cada linha de uma DRE tem lá receitas, deduções, os custos, as despesas, etc. Cada linha da DRE
o colaborador está numa delas. Acredite. Todo mundo dentro da organização está dentro de uma linha, de um demonstrativo de resultado. Na hora que você bota a meta naquelas linhas, a pessoa se sente responsável. Eu dou aquele exemplo, sabe, do papel no banheiro, que as pessoas vão lá, pega um monte. Quando o cara tem orçamento lá na área, ele já, opa, está escrito que é 2, vou pegar 2. Eu vou ter consciência, eu vou ter engajamento. Né? Então, eu considero o orçamento o maior marco de transformação de uma gestão. Primeiro grande, que muda a cultura, traz todo mundo para dentro de um mesmo objetivo. Legal? Não quer dizer que ele vai dar certo, né? Depois tem o segundo marco que eu vou falar. Mas esse é o primeiro. Então, eu engajo que todo mundo tem que fazer. O OBZ, ele já tem um nível de sofisticação um pouco maior. Então, eu falo, quer começar um orçamento? Começa pelo tradicional. Qual que é o orçamento tradicional? É olhar um período anterior e pegar este período e projetá-lo para o próximo período. É mais fácil fazer isso, legal? Então, quer começar um orçamento? Faz esse lançamento do histórico. Melhor coisa que você faz. Pega lá, 12 meses que passou, projeta 12 meses para frente, ajusta, né? Normalmente, o orçamento de empresa parte de vendas. Não todas as empresas. Tem empresa que venda não é o drive, acredite se quiser. Eu trabalhei no segmento que venda não importa. Eu trabalhei, e falar isso para um João Kepler da vida me mata, né? Mas é verdade. Eu trabalhei em empresa de reciclagem. O mercado de reciclagem tem uma demanda infinitamente maior do que qualquer oferta. Então, venda nunca é core. Você só tem que originar produto. Originou, você vende. Originou, você vende. Você não tem esforço de venda. Então, o foco orçamentário é em cima de originação. O drive é toda a originação. Mas o básico das empresas, 90 e tantos % das empresas, é venda. Então, você vai pegar lá, vai pegar o que aconteceu, eu vou projetar minhas vendas. Pô, a empresa quer o quê? Crescer 10%, 15%? O que vai fazer? Não, a gente vai ter uma estratégia que a gente vai aumentar o número de loja, a gente vai comprar uma máquina nova, vamos aumentar a linha de produção, eu vou aumentar o time comercial porque a gente está com uma oportunidade do serviço XYZ, e aí eu vou sentar lá e nós vamos organizar aqui que eu preciso vender. Legal? Então, projetei a minha venda. A partir da projeção de venda, fica fácil a gente fazer as projeções de todo o resto. Aí entra naquele conceito que eu te falei do fixo e do variável, que é um conceito meio doido, mas 90% das pessoas não entendem o que é fixo e variável. As pessoas acham que fixo é porque eu pago todo mês. Não, tem nada a ver. Né? Imposto, comissão é variável, eu pago todo mês. Eu só não vou pagar se eu não vender. Este é o conceito do fixo e variável. O fixo é, independente de eu vender ou não, eu vou pagar. Mesmo que eu vender 0 no mês, eu vou pagar aquilo. Isso é fixo. O variável é, vendi, aconteceu. Comissão, imposto e tem N outras coisas. Aí fica fácil, porque aquilo que é variável é um percentual, concorda? Aí você projeta lá a linha lá. Aquilo que é fixo é a reflexão que você faz. Aí cada dono tem a sua, né? Eu já trabalhei com dono que fala assim, não, esse aqui é fixo, segura, estrangula, quero ver nego morrer. O equipamento tem que, o teclado tem que cair antes de comprar outro. Segura ou não, preciso aumentar isso aqui porque eu vou ter mais cliente, eu preciso aumentar o time tal, preciso para atender o cliente. Aí você faz a projeção. Esse é o mais fácil. O ABZ, por que ele traz uma sofisticação? E ele é importante, né? Porque esse orçamento histórico, as ineficiências dele, ou seja, aquilo que não é bom num orçamento histórico, ele tende a se repetir na projeção dele. Então, a desvantagem de você manter aquele modelo mais tradicional, que é baseado no histórico, é de você perpetuar ineficiências. O ABZ veio para corrigir isso. O ABZ, eu brinco, falo que nem aquele filme Man in Black, lá da canetinha, né? Psst, esquece tudo o que aconteceu. Nós vamos fazer agora um planejamento do zero. Eu vou sentar do teu lado e eu quero entender se o que você faz, o como você faz e qual a maneira mais eficaz de você fazer, né? Que é a diferença de eficiência e eficácia. Eficiência é entregar bem feito, eficácia é fazer bem feito ao menor custo, né? Como é que eu vou? Eu vou medir as pessoas. Então, vou entrar no detalhe de todos os meus processos para poder entender o que eu preciso de fato para poder entregar aquela atividade. Tá? Então, esse é o primeiro reflexo do ABZ. É esquecer o que eu estou fazendo. O que é comum nas empresas quando você transita nos funcionários? Por que você faz desse jeito? Que a resposta que eu tenho, nossa, me dá aflição. Sempre foi assim, me ensinaram assim, etc. O ABZ vem para rasgar isso. O ABZ vem e fala assim, cara, não, nós vamos procurar jeito melhor de fazer, mais barato de fazer, mais eficiente de fazer, e nós vamos medir o que você está fazendo para saber se o que você está fazendo é correto. Nós vamos lá. Eu já fiz orçamento base zero, de lançamento de nota, que nego chegava do lado com um cronômetro para ver quanto tempo levava para lançar uma nota. E aí pegava um universo de nota para saber o tempo médio de nota. Aí ia lá na volumetria, quantas notas vão entrar, quantas homem-hora eu preciso, quantas pessoas eu preciso. Opa, tem uma pessoa a mais? Isso é OBZ, né? Você entrar. Exemplo de OBZ, vou fazer uma viagem de negócio, vou de primeira classe? Não. Dá para ir de ônibus? Vai. Lá você vai andar de Uber, de táxi, do quê? Do que for mais barato. A gente só tem que tomar cuidado nesses exercícios de não comprometer a qualidade do entregável
para o nosso cliente, porque isso não pode ser impactado. Mas esse é o Aí exercício tem que é aquela feito. cadeira lá da Amazon que você falou, né? Exato, que é o mais importante. Eu acho que, assim, de tudo que a gente pode resumir numa conversa de empreendedorismo, é sempre, não é clichê, não é ter o cliente no centro de tudo, é de fato entender e ter a visão do que o cliente precisa. Né? Isso acho que é super importante. Então, a gente tem que tomar cuidado no OBZ de não estrangular um ponto de prejudicar o teu relacionamento com o teu cliente. Porque o nosso cliente ele tem que ser fã da gente, não é isso? Sim. Né? Porque eu falo que quanto mais valor você gera para um cliente, mais ele te paga. Quanto mais feliz você gera um cliente, mais cliente ele te indica, não é verdade? Eu tenho essa frase que eu uso sempre. Né? Então, por isso que a gente tem que trazer ele sempre para essa rodada. Então, tem que tomar cuidado no ABZ para não destruir este valor, não destruir o teu relacionamento com o teu cliente. Mas ele é um exercício importante porque ele elimina aquelas ineficiências que vêm do modelo tradicional. Né? Então, eu falo que uma empresa, no primeiro, não faria OBZ. Por quê? O OBZ é traumático. Né? Todo planejamento estratégico de empresa, ele vem de cima para baixo, mas ele é construído de baixo para cima. Né? O direcionamento vem de cima para baixo, mas ele é construído de baixo para cima. O OBZ é a mesma coisa. O OBZ vem um drive, só que depois cada gestor, cada área vai construir a sua visão e vai para um tal de comitê de orçamento, porque o OBZ é mais para empresas maiores, mas dá para fazer empresas menores, onde vai ser feita uma validação. E é traumático, não sei quem já participou disso aí, mas é traumático. Porque você tem que acabar com todos os egos, né? Exato. Tudo. Assim, não tem, porque era assim, é a resposta que o cara sai. Eu já vi muita gente ser demitida numa apresentação de validação de orçamento no modelo OBZ. Porque foi lá, quis brigar, defender algo indefensável e saiu. Porque um comitê de OBZ, ele entra com a finalidade de estrangular mesmo. De fazer com que o cara consiga entregar aquilo no limite do limite. E aí tem gestor que não aguenta o tranco. É normal. Então, o OBZ, ele dá muito mais, exige um esforço muito maior de implantar, gera assim, um desgaste muito grande, não dá para ficar fazendo toda hora. Então, eu sempre recomendo assim, começa com o histórico para você ter uma visão. Né? O feito é melhor que o perfeito. Né? A gente primeiro precisa fazer. Legal. De tempo em tempo, faz um exercício de OBZ. Cada 2, 3 ciclos, vai lá, faz um exercício de OBZ. Porque ele estressa demais, precisa estar muito maduro em termos de orçamento para fazer OBZ todo ano, que nem Ambev, esses caras que foram precursores desse modelo aqui no Brasil, né? Que acho que até já está estrangulado. Você falou até na tua pergunta, né? Já é um modelo que as pessoas já questionam hoje, né? Depois do ESG, principalmente, foi muito questionado, né? Será que a empresa tem que só dar lucro ou ela tem que olhar para a sociedade? É porque o que acaba acontecendo, assim, outro dia eu tive conversando com um amigo meu, ele é executivo numa grande empresa. Eu vou aqui preservar o nome dessa grande empresa. E aí eu conversei com ele, tinha saído a divulgação do relatório trimestral, e aí da companhia dele na divulgação do relatório trimestral. Eles cresceram pra caramba, mas na hora que divulgou o trimestre, o valor da ação despencou. E aí eu liguei para ele e falei, cara, e aí, como que tá? Ele falou, cara, a nossa maior dificuldade hoje, né, é o seguinte, a gente tem que equilibrar o curto prazo com o longo prazo. Então, a gente entregou o melhor trimestre em termos de venda, mas não entregou o melhor trimestre em termos de resultado. Como o mercado hoje cobra resultado, eu vou ter que olhar para o curto prazo para poder entregar o resultado. Só que muitas vezes, para entregar esse resultado, eu vou prejudicar meu longo prazo. E esse equilíbrio, essa balança de curto e médio prazo, de curto prazo com longo prazo, na vida do executivo isso se torna um inferno, né? Então ele falou, e agora? Eu tenho que equilibrar o curto prazo porque o mercado está penalizando o crescimento em detrimento do resultado. Só que para eu atingir meu marco de 5 anos, eu preciso crescer. E aí, hoje, o mercado me penaliza se eu crescer sem margem. Né? E, então, isso é uma coisa muito complicada. Por isso que eu falo, né? O OBZ, às vezes, ele vai te trazer um baita do resultado no curto prazo, mas pode ser que no longo prazo, aquela máquina que você não comprou, aquele investimento que você não fez, aquele fornecedor que tinha uma solução melhor, mas você optou pelo fornecedor que tinha uma solução mais barata, vai impactar no teu resultado de longo prazo. Vai destruir o valor, né? Vai destruir valor. Ele gerou valor no longo prazo para agradar o mercado, porque o mercado também é um cliente. Né? Mas no longo prazo, né, ela gerou ineficiência, no longo prazo ela deixou de evoluir, no longo prazo ela parou de gerar valor. E é lógico que a gente está falando um papo muito mais avançado aqui, né, quando a gente fala disso que a gente está falando. Sim. Mas a vida do empresário de equilibrar curto prazo com longo prazo, né, é um negócio que não é tão tênue. Quanto mais a empresa cresce, porque uma empresa que ela não cresce ou que ela permanece ali pequenininha,
O cara não está se preocupando com isso. A empresa que permanece ali nos 5 milhões por ano, 10 milhões por ano, talvez ele nem se preocupe com isso. Agora, a empresa que já passou dos seus 20 milhões e está crescendo num ritmo grande, ela tem que se preocupar. Opa, como eu equilibro o meu curto prazo com o meu longo prazo? Tem que dar resultado no curto prazo, porque eu quero falar que meu EBITDA é bonitão, mas aí, às vezes, eu deixo de fazer o investimento que eu preciso fazer. Se bem que investimento não impacta no EBITDA, né? Porque investimento não entra no DRE. Depois. Né? Mas impacta no caixa, isso, né? impacta no caixa. Mas eu tenho que equilibrar o curto com o médio prazo. Às vezes eu vou lá e eu tenho aquele fornecedor que tem a melhor tecnologia, que tem a melhor entrega, que tem a melhor qualidade na entrega, que eu sei que no longo prazo isso daí vai para mim gerar muito valor, mas eu vou optar por aquele fornecedor que tem o melhor preço. Porque nesse exato momento eu estou olhando para o resultado e eu vou querer o melhor preço. Ou eu pressiono aquele fornecedor até não der mais, ou eu troco e pego o menor preço. Muitas empresas trocam, pego o menor preço. Naquele momento eu atinjo o resultado, no momento futuro eu estou 3 passos atrás porque eu estou trabalhando com o fornecedor errado. Então esse equilíbrio ele é tênue. Né? E a vida do executivo é diferente da vida do empreendedor. O empreendedor normalmente não tem tempo para fazer essa análise. Né? Ele olha muito o dia, ele não olha muito o futuro. Né? Ele olha muito o mês, ele não olha muito os próximos 3, 4, 5 anos. O longo prazo para ele é esse ano. Né? Olha que interessante. Para mim, 1 ano é de curto para médio prazo. Para mim. Para muitos empresários, 1 ano é longo prazo. Né? É difícil isso daí, né? O conceito dela já é assim, né? Passou de 12 meses é longo prazo, né? O ativo circulante de curto prazo e o ativo circulante de curto prazo. Até 12 meses é curto prazo. Mas não tem o médio prazo aí, né? Então, está faltando o médio prazo. Eu acho que o mercado é uma parte relacionada, assim como o executivo, né? Existem os interesses do curto prazo, né? As bonificações, o resultado, eu preciso entregar. Dono de empresa normalmente olha a perpetuidade do negócio, né? Ou seja, a cabeça dele está lá na frente, ainda que quando a gente fale hoje, você falou, 5 anos. As empresas sempre tiveram aqueles planos quinquenais, né? Hoje é algo que... Como é que a gente vai prever 5 anos se eu não sei nem se o que eu faço vai existir daqui 5 anos, né? Porque a tecnologia avançou de uma maneira tão abrupta, né, nos últimos anos. Depois da pandemia, teve uma aceleração tão grande que, assim, como é que eu me enxergo daqui 5, 10 anos? Por isso que a conversa do equity é importante, né? Porque o equity é um conceito de você... e plugando novos negócios, né? As empresas elas vão crescendo, plugando novas coisas para poder sobreviver a esses próximos anos que a tecnologia provavelmente vai matar alguns dos negócios que hoje existem, né? Então, o dono de empresa ele tem essa visão de perpetuidade e, assim, desmistificando um pouco o dono de empresa, que muitos chamam de vilão, o dono de empresa ele está muito mais preocupado com... Aí eu falo do pequeno e médio empresário, tá? Porque o outro que já ficou grande... deve ter essa preocupação, mas aí os executivos é que tocam o negócio, né? Mas o dono de empresa ele tem muita preocupação com as pessoas que estão diretas e indiretamente ligadas ao seu negócio. A gente olha menos margem e mais o bem-estar daquele negócio se perpetuar. A gente não pode deixar de olhar a margem, porque a margem é que vai permitir que a gente traga mais pessoas para dentro desse ecossistema. E eu acho que o sonho de todo empresário é ter cada vez mais pessoas conectadas direta e indiretamente. Mas a visão dele é de perpetuidade. Então, assim, é muito difícil você equilibrar isso aí. O OBZ, ele é muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado exatamente para... acho que o OBZ é o reflexo desse conflito que você trouxe. O OBZ é um cara que, não sendo feito muito bem feito, você compromete a visão de longo prazo muito séria, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Acho que a empresa tem que estar no nível de maturidade. E o mais importante, né? Eu falei que o orçamento, ele engaja. O orçamento só engaja se a gente tiver a participação das pessoas e se a gente tiver a publicidade e a transparência da divulgação. Porque eu vejo muita empresa ter orçamento e o orçamento orçado e realizado é discutido numa sala com a diretoria, com os gestores principais. E isso é errado. Eu tive uma experiência na minha vida, ainda jovem, numa multinacional, na década de 90. Multinacional, presente em 200 países, faturando dezenas de bilhões de dólares. Uma vez por mês a empresa parava, só ficava a recepcionista atendendo ligação, mas era proibido transferir. Não sei quantas horas naquele dia, todo mundo no auditório fazendo uma apresentação no detalhe até a linha do lucro operacional, que eu acho que até essa linha do lucro operacional, todas as pessoas da empresa devem ter consciência, devem entender o que está acontecendo, essa publicidade. Porque senão como é que eu vou engajar as pessoas
se eu não participo elas daquilo e se eu não mostro para elas o que está acontecendo? Como é que eu vou... Para mim, a grande força do orçamento é o engajamento, mas ele só vai existir se tiver essa publicidade. Então, eu vejo muitas pessoas errarem nisso, né? Então, o OBZ, vamos fazer, mas assim, faça o orçamento. E aí depois tem a evolução final, que é o Rolling Forecast, é o orçamento contínuo, que esse exige uma estrutura dedicada dentro da empresa. Porque fazer orçamento, a gente para horas de várias pessoas durante um tempo, tira ela da atividade dela para fazer planejamento. Então, a empresa está perdendo força operacional dessas pessoas em detrimento de montar um planejamento. Você ter um orçamento contínuo, que a gente chama de rolling forecast, as multinacionais, é você estar sempre projetando os próximos 12 meses. Então, fiz de janeiro a dezembro meu orçamento. Realizou janeiro, eu coloco janeiro do ano que vem. Não significa que eu vou mudar de fevereiro a dezembro. Não, mas eu acrescento mais um mês na frente. Ou seja, eu vou acrescentando períodos conforme forem passando os períodos de análise. Projetando. Isso exige uma dedicação de time. Então, assim, que empresa que tem contratar lá um time de controladoria, de FP&A, lá dos planejadores financeiros, exclusivo para fazer isso, porque isso toma tempo o dia inteiro de um planejador financeiro. Dinheiro, né? Então, é uma estrutura maior. Então, não serve para pequena Rodrigo, e média. Para a gente ir finalizando aqui, a gente tem visto agora surgir muitas empresas do que a gente chama de BPO, né? BPO, para quem não sabe, estiver ouvindo a gente, é uma sigla em inglês que chama Business Process Outsourcing, que traduzindo para o português é terceirização de processos de negócio. E a gente vê muitas empresas de BPO financeiro, ou seja, muitas empresas terceirizando o financeiro, até mesmo o pagamento das contas, né? Tem vários escopos. Tem um escopo que ele terceiriza todo o financeiro, tem um escopo que ele terceiriza só os dados e faz, enfim. A gente vê muita empresa de BPO surgindo, grandes empresas, inclusive pequenas empresas. E eu posso falar que na minha experiência eu já vi de tudo. Já vi BPO sério, já vi BPO que quando o cara vai olhar, o BPO não fez o BPO, né? O dono não olha, o cara que criou o BPO cresceu. Quando ele cresceu, ele não soube montar o time que ele montou não soube entregar para quem precisava. Um cara que quiser usar um BPO, primeiro, como um BPO pode ajudar? Como ele pode garantir a qualidade do dado? Como ele pode garantir a velocidade da entrega? E como ele pode fazer com que a empresa seja mais lucrativa e quais os cuidados o dono de uma empresa precisa ter quando ele olha para um BPO? Porque o controladoria digital ele não é exatamente um BPO, né? Não. Mas a gente hoje está na moda, BPO, falar isso, né? Fala até difícil. Que cuidado a pessoa tem que ter na hora de implementar um BPO? Primeiro que assim, dono de empresa, na sua grande maioria, não entende nada de gestão financeira, certo? Qual é a grande vantagem de você ter um BPO? É que o BPO, supostamente, é uma empresa composta de especialistas financeiros. Normalmente o BPO, ele terceiriza atividades operacionais. Então, vamos pegar no financeiro a tesouraria, certo? Pagamento, recebimento, fluxo de caixa, aquela coisa toda. Então, a grande vantagem do BPO é trazer especialistas daquela atividade, ou seja, trazendo boas práticas de mercado, trazendo processos coerentes, compatíveis com aquela atividade, para uma organização que normalmente tem a sua gestão financeira de forma muito amadora. Porque gestão financeira é um cargo de confiança, né? Então, o empresário tem medo de botar a chave do cofre na mão de qualquer um. E é normal isso, tá? Porque se ele deixa a chave do cofre qualquer um e ele vira as costas, vai dar problema na grande maioria das situações. Então, a grande vantagem do BPO é que supostamente traz essas boas práticas para fazer. Mas por que dá errado? Em muitos casos dá muito errado. Porque a empresa ela precisa ter processos muito bem definidos na área financeira. A área financeira, eu brinco, sempre falei que é a curva de rio. Ela só não é o último estágio, porque o último é a contabilidade, né? Mas a área financeira é onde vai passar tudo. Tudo que estiver transacionando na empresa vai lá. Por quê? Porque o caixa é o ser mais vivo de uma companhia. O que nós estamos conversando nós dois agora, em algum momento, vai bater no nosso fluxo de caixa, seja uma entrada, seja uma saída. Isso acontece com o empresário, com a empresa, a qualquer momento. Então, o financeiro é onde bate tudo lá. A empresa que não organiza os seus processos, o financeiro amador é aquele financeiro que o cara chega com a nota, precisa pagar isso hoje, precisa não sei o que isso aqui. Cara, não funciona assim. Quando você bota o BPO agora, imagina que dentro, o cara quando terceiriza, também tem essa outra questão cultural. Normalmente o dono de empresa terceiriza quando ele entende que o que ele tem é um problema. Então, na cabeça dele, ele está terceirizando o quê? O problema. O problema, não a operação dele. Ele está terceirizando o problema. E muitas vezes a visão dele é assim, joguei o abacaxi para um tonto que pegou. Eu não vou me esforçar para corrigir o abacaxi que ele poderia ser corrigido na minha mão,
com processos, organização, que não envolve só o financeiro, envolve toda a empresa. Operação. Né? Vendas, ele não vai fazer esse esforço. Isso. Esse não alinhamento e o profissional de BPO, a empresa, de não conseguir fazer esse alinhamento interno dessa definição de processo com prazos, regras bem definidas, vai fazer dar errado. Porque se dentro da empresa, onde tem um problema, você pega, sai da tua cadeira, vai lá do lado e resolve, imagina num BPO que às vezes está em outro estado, que está geograficamente longe. Como é que a gente resolve um problema nessa distância? Vai ser pior a resolução. Então, normalmente as operações dão errado por essa falta de alinhamento e de organização dos processos, definição dos fluxos, né? Eu trabalhei num BPO muito grande no passado, que era muito revolucionário, e até hoje os conceitos que foram feitos lá atrás são revolucionários até hoje. Eles faziam um mapeamento da origem de todos os documentos e informações dentro de uma empresa, que eles chamavam de pontos de captação, em cada lugar. E eles desenhavam o fluxo e os prazos de todos eles até chegar ali dentro daquela organização, dentro do financeiro. Então, tudo era muito organizado. A chance de dar errado assim é muito menor, né? Mesmo sendo feito de forma terceirizada. Mas eu vejo que é um mercado assim, que está em crescimento. Eu participo muito, né? A controladoria digital não é um BPO, mas a controladoria digital é uma ferramenta que apoia os BPOs financeiros. A gente dá mais produtividade às empresas de BPO financeiro. E eu acredito que, assim, empresário detesta falar de finanças. Aliás, o ser humano como um todo detesta falar de finanças, né? Mas o empresário ele precisa entender os impactos da finança no seu negócio. E mais, todo empresário precisa de um profissional que o ajude a interpretar as informações para ajudar ele no processo de tomada de decisão. Isso, para mim, é muito claro, é a bandeira que eu levanto. Por isso que na Controladoria Digital eu criei todo esse braço educacional que é para, primeiro, através de palestras, um evento aqui, que nem um podcast que a gente está gravando, de mudar a mentalidade do empresário do tipo... Porque assim, que empresário que você conhece que investe na área financeira? Chega a ser cômico, concorda? Eu falo porque eu fui da área financeira, a gente é patinho feio, é largado de escanteio, só tem relevância na crise, né? Pandemia, o financeiro é rei, né? Não tem mais receita, não tem mais nada, preciso viver. Estou na crise da empresa, o financeiro tem que chegar aqui e assumir um comando. Mas no resto, o financeiro não participa de nada. O financeiro está lá quieto, o empresário não vai. Eu preciso investir na área financeira. Não tem isso. Mas eu aproveito esses momentos para mudar a mentalidade do empresário, dele olhar com mais atenção a área financeira. E o BPO é um bom caminho, porque você está trazendo uma estrutura organizacional séria, que tem boas práticas, mas que para funcionar precisa ter um alinhamento muito grande de processo. É um jogo de 4 mãos, né? Ou de 6, talvez. Sim. Né? E não aí eu sou favorável de que o BPO, porque assim, o empresário ele não precisa do operacional apenas. Aliás, ele não precisa do operacional. Mas o operacional bem feito é o que garante a informação estratégica de boa qualidade. Então, a gente precisa ter um operacional bem feito, mas o que o empresário, no fundo, precisa é de alguém de finanças. Aí eu estou trazendo para o universo do pequeno e médio empresário, porque o pequeno e médio empresário não tem um gerente financeiro dentro da sua estrutura. E se tem, talvez seja daqueles 99 que você rejeitou, né? Na sua análise de currículo lá, que não conhece muito bem do que é uma gestão financeira. Porque o financeiro não é só operacional, o financeiro tem uma conotação estratégica muito grande, né? E o principal papel do financeiro hoje numa organização é levar as informações, consolidar as informações, entregar para as áreas e levar uma análise de impactos econômicos financeiros e levar algumas sugestões de ações a serem tomadas para que os gestores entendam quais dessas ações são compatíveis com o momento que eles estão lá. Por isso que eu falo que o empresário não pode seguir o financeiro na risca. E o bom consultor nunca fala para o empresário exatamente o que ele deve fazer. O bom consultor dá alternativas. E o empresário que veste o sapato e conhece o calo dele, ele vai saber qual dessas alternativas é a mais viável para o negócio dele. Isso, para mim, é uma relação muito saudável. Então, eu sou um cara favorável de que o empresário precisa disso, precisa de um apoio. Precisa ter um cara, um consultor mesmo, né? Precisa ter alguém de fora que, sem estar sofrendo no dia a dia da empresa, sem contaminado pelas coisas, sem emoção, vai olhar os seus números e vai falar, cara, qual que é o seu objetivo? Também tem que olhar o objetivo. Às vezes o objetivo do cara é uma coisa que não é só seguir a cartilha financeira ali. E aí ele vai interpretar esses dados. Então, assim, eu gosto muito do BPO para organizar os dados para que a gente tenha bons relatórios. E aí é uma briga que eu tenho com o mercado de BPO seja mais consultivo, assim como a contabilidade. A contabilidade, o contador, ele é sempre visto pelo empresário, sei lá como que... E o empresário gosta do contador, isso que é mais engraçado, né? O empresário tem um nível de relacionamento íntimo com o seu contador, porque o contador conhece coisas da vida dele, pessoal, até fora da vida empresarial. E o contador é um cara que tem estudo, tem conhecimento de gestão financeira. Por que o contador não pode ser esse controller, não pode ser esse consultor
além de ficar entregando guia de imposto. Por que o contador não tem que ser o cara chato de virar para o dono da empresa e falar, cara, temos que ter balanço. Sabe por que eu não tenho balanço? Porque você não me entrega informação aqui, assim, assado. Tem que ter essa relação. Ele não pode, estou no operacional, não quero perder o contrato. Não, tem que exigir essas coisas do funcionário para que ele possa atuar, porque o dono da empresa precisa disso. Precisa de um consultor, precisa de um cara ali do lado. E ele não tem dinheiro para pagar 20, 30 mil para um cara desse por mês. Mas ele tem dinheiro para pagar 6 horas, 7 horas de um cara desse. Que é o CFOs as a service, os controles as a service. É isso que eu valido muito. Então, assim, para mim, o BPO é um primeiro passo. E eu gosto do BPO porque o BPO não funciona no Excel. A maioria dos empresários, quando eu falei daquelas 8 milhões de empresas, 7 milhões para mais não tem sistema, acredite. Não tem nem sistema de gestão. E o BPO, assim, não faz um trabalho no Excel. E se faz, está errado, vai morrer. Né? Os BPOs já são amarrados, né? Com o OMIE, com o Conta Azul, com o Nibo, com vários softwares de mercado. Os BPOs já têm parceria. Primeira coisa que eles fazem para melhoria da organização do financeiro da empresa é botar um sistema. Quando você bota o sistema, eu não falei que tem que revisitar o processo? Senão não vai funcionar. Então, ele já traz, só de você implantar um RP numa empresa, que eu falo que o RP é o sistema de gestão financeira, né? É o primeiro passo da transformação de uma área financeira, colocar um sistema. Porque só o sistema não vai funcionar. Ele já vai mexer em processo, já vai melhorar a produtividade de ter o sistema. Depois do sistema, a gente precisa ter uma organização operacional para que a alimentação desse sistema ocorra de forma adequada para eu ter bons relatórios. Aí entra o BI, é o segundo passo da transformação digital. Aí eu vou automatizar aquelas informações para não perder tempo e ter elas mais rápido na palma da minha mão. Mas ainda assim eu preciso de alguém que saiba olhar isso, porque você entrega uma DRE, um balanço para um dono de empresa, ele faz o quê com aquilo? Ele não faz nada, não sabe ler de nada, não sabe que decisão tomar. Então ele precisa, no fundo, a gente precisa ter esse profissional. Eu valorizo isso. Hoje, todas as minhas ações na controladoria digital, os cursos de formação que eu tenho, é de trazer esses profissionais para conectar eles com esse ecossistema de empresários milhares que a gente tem, através de tecnologia, porque a tecnologia permite que esse consultor possa ficar mais tempo com o cliente. A gente tem um ditado, né? Quando você está na frente do teu cliente, você está faturando. Quando você está atrás do computador, você está gastando dinheiro. A tecnologia permite que esse consultor fique mais tempo na frente do cliente e menos tempo atrás do computador. Então, a gente consegue escalar um pouco uma prestação de serviço com uso de tecnologia para que esse consultor possa atender 5, 6, 7 empresas ao mesmo tempo durante o mês, vai fazer a renda dele, só que vai gerar um valor extraordinário. Muito mais do que se ele fosse só um gerente financeiro de uma única empresa, entendeu? Que legal. Ô, Rodrigo, a gente vai caminhar para o fim. Chega aquela hora que a gente fala, pelo menos para mim, eu gosto muito desse tema, né? E aí aqui a gente tem alguns rituais. Então, o ritual que a gente tem são 2. Na verdade, é qual comando que você deixa para quem está assistindo e o segundo, onde as pessoas te acham. Mas aí eu vou falar primeiro enquanto você pensa qual o comando. O que é o comando? É um insight. A gente chama o empresário de comandante, então qual o comando que eu deixo para o comandante para ele poder melhorar a gestão no dia dele, né? Aqui eu anotei várias coisas, né, em termos de comando, tá? E entre os comandos eu anotei um aqui que quando eu perguntei, né? Quando eu sei que é a hora certa, quando eu sei que é hora de desistir, né? E aí você falou, só fracassa quem desiste, né? Então não desista. Olhe para o seu negócio, pensa, reflita, tire um dia, pense 24 horas sobre o seu negócio. Entenda o que está no teu controle, entenda o que não está no teu controle e tenha um bom plano de ação, segue o plano e não se distraia, tá? E eu peguei vários comandos aqui, mas enfim, eu ia ficar 2 horas falando, né? De comandos. Para finalizar aqui, o empresário precisa entender o impacto das finanças no seu negócio. Rodrigo, qual comando você deixa e como que as pessoas fazem para te achar? Legal. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, que é assim: hoje a gente está no mundo da tecnologia de dados, né? Se fala muito em dados, que dado é o grande diamante do mundo atual hoje. Todas as empresas, não importa o tamanho delas, das pequenininhas às maiores, têm uma infinidade de dados. Dados de clientes, comportamento, cadastro, produtos, tudo que você possa imaginar. E aí eu falo que ter dados é essencial hoje, mas saber o que fazer com eles é onde se ganha o jogo. Então, assim, a gente precisa ter tecnologias e pessoas que nos ajudem a ter essas informações e saber o que fazer com elas. Porque são as decisões que a gente toma hoje que levam os rumos da nossa vida, do nosso negócio, seja no pessoal, seja na vida empreendedora. Então, a gente, quanto melhor a informação, mais detalhe a gente tiver, eu falo que a empresa ela tem várias ineficiências. O que são ineficiências? São várias torneirinhas abertas, pingando e jorrando dinheiro.
Se eu tenho uma DRE consolidada, uma DFC consolidada, eu tenho uma visão limitada. Se eu conseguir quebrar a visão dos meus relatórios em detalhes como eu quero ver meu resultado por vertical de negócio, por serviço, por projeto, por cliente, por contrato, por venda. Quanto mais detalhe você trouxer, der luz ao empresário, ele vai visualizar essas torneirinhas, ele vai ter a capacidade de ir fechando essas torneirinhas. Dinheiro não aceita desaforo, certo? Então, eu falo que esse é o comando que eu dou. Ter dados é essencial. Saber o que fazer com eles é onde que vai levar você para o próximo nível. Que legal. Rodrigo, quem quiser te achar, por onde te acha, qual que é a melhor maneira? Eu tenho 2 canais, assim. Eu tenho o meu canal pessoal, que é o @RodrigoMontezuma Oficial no Instagram, que é um canal que eu tenho da empresa que eu criei educacional, chamado Montezuma Academy, que eu dou mentorias, palestras, enfim, cursos, né? Podem me encontrar lá, eu produzo muito conteúdo lá. E também da Controladoria Digital, que é @Controladoria Digital BR, né? Que é a empresa de tecnologia que a gente tem, que é uma startup que atende milhares e milhares de empresas aí. Então, vai ser um prazer aí receber o contato dessa galera aí do ecossistema EAG aí. Que legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aqui pela sua entrega, pela participação. Espero a gente poder se ver de novo e, de repente, a gente faz algum treinamento de finanças junto. Eu acho que essa é uma linha muito boa para a gente seguir. Obrigado, tá? E você, comandante, se você gostou desse episódio, compartilha, né? De repente, compartilha com o teu pai que não está olhando para o financeiro, compartilha com o teu esposo, com o teu marido, com o teu filho, ou compartilha com aquele teu amigo que não olha para o financeiro. E quero que você faça mais. Me fala o que você achou desse episódio. É só deixar seu comentário aqui embaixo. A gente vai ficando por aqui, comandante. Valeu, obrigado.